Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje eu preparei para vocês aqui um tópico bem recorrente nos vestibulares, principalmente no Enem, que é o tópico de circuitos elétricos. Na aula que você está assistindo agora, eu vou trabalhar com vocês o circuito em série, tranquilo? Então, prepara aí o caderno, prepara aí as suas anotações, que eu vou dar para vocês aqui os principais tópicos para a resolução das nossas questões. Sim? Vamos lá. Olha só. Pessoal, o que é que caracteriza um circuito ligado em série? Primeira coisa, quando eu trabalho nesse tipo de associação, eu percebo que todos os aparelhos elétricos, eles estão ligados em um mesmo trecho do circuito. Quando eu digo mesmo trecho, atente todos eles ligados ao mesmo fio, ok? Observa aqui na minha figura. Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui um fio, sim? E nesse fio aqui eu tenho 3 aparelhos elétricos. Cadê eles, professor? O aparelho R1 com a resistência R1, o aparelho 2 com resistência R2 e o aparelho 3 com resistência R3. Vocês conseguem perceber que esses 3 aparelhos, eles estão ligados em um mesmo trecho, em um mesmo fio? Sim, concorda? Professor, e o que é que isso vai interferir na hora que a corrente circular? Observe, esses 3 aparelhos, ou esse fio, está conectado a uma bateria, a um gerador. Qual é a função desse gerador? Esse gerador vai produzir a corrente elétrica que vai passar pelo circuito. Como assim, professor? Observe, eu tenho aqui um gerador em que eu tenho o polo negativo, o polo positivo, e como vocês bem sabem, a corrente elétrica que vai passar por esse circuito é uma corrente elétrica, ela vai estar em que sentido? Ela vai estar, pessoal, ó, nesse sentido aqui, ó. Concordam? Que a nossa corrente elétrica, ela vai circular saindo do polo negativo, indo para o polo positivo aqui, ó. Sim? Observa, a corrente que vai passar pelo circuito, eu vou chamar de I do circuito. E circuito. Ok? Professor, e o que é que os 3 aparelhos ligados no mesmo fio, o que é que acontece com a corrente que passa por eles? Você consegue ver que pelo fato dos 3, nesse meu exemplo, estarem conectados ao mesmo fio, a corrente que passa por eles é a mesma? A corrente que passa pelo aparelho 1 é o I do circuito. A corrente que passa pelo aparelho 2 também é o I do circuito. E a corrente que passa pelo aparelho 3 também é o I do circuito. Vocês conseguem ver qual é a vantagem e a desvantagem dessa associação? A corrente elétrica que passa por todos eles é a mesma. Então, olha só. Então, como primeira observação, o que é que acontece com a corrente elétrica em uma associação em série? Observa que a corrente elétrica de I1, ela é igual à corrente elétrica de quem, professor? De 2. Que é igual à corrente elétrica de quem, professor? De 3, que é igual à corrente elétrica do nosso circuito. Sim? E de cara, vamos falar aqui de uma desvantagem desse tipo de associação. O que acontece? Vocês podem perceber que se um desses aparelhos, qualquer um deles, queimar, desconectar, for retirado do circuito, o que é que acontece com todos os outros? Eles apagam. Então, qualquer problema em uma dessas lâmpadas, em um desses objetos, desses aparelhos aí, gera o que? A interrupção dos outros. Por quê? Vamos supor que o objeto 2 ele deixe de funcionar. O objeto 2 deixando de funcionar, o circuito fica aberto nesse ponto. O circuito aberto nesse ponto não vai fazer com que a corrente circule mais por ele. Então, os outros deixam de ser percorridos por corrente elétrica. Aí eu pergunto, em nossas residências, é aconselhável um tipo de associação dessa? Tu tem a luz do banheiro e a luz do quarto.
Aí uma determinada época do ano a luz do banheiro queima. A luz do teu quarto também vai apagar. Por quê? Porque nessa situação eles estão ligados em série. Quando uma lâmpada queimou, o circuito abriu e a corrente deixou de fluir, deixando de passar pela lâmpada do teu quarto. Sim? Então, um circuito em série não é ideal, aconselhável você usar em residências, por conta desses motivos. Sim? Então, primeira característica, a corrente elétrica que flui é a mesma. Tranquilo? Professor, e a DDP? E a diferença de potencial? Observa. Esse gerador, essa bateria, essa pilha, enfim, ela tem que fornecer DDP suficiente para alimentar quem? Os três objetos. Ok? Porque, observa, quando a corrente começa a fluir, esse aparelho, para funcionar, ele precisa de uma diferença de potencial, que eu chamei o quê? De U1. A mesma coisa acontece para o aparelho 2, ó. O 2. E a mesma coisa acontece para o aparelho 3. Ok? Então, se eu perguntasse para vocês qual seria o total de DDP, de energia, que esse gerador deveria fornecer para os objetos, você diria que essa DDP seria quanto? Ou seria de quanto? Ó, vou chamar essa DDP fornecida pela bateria de U do circuito. É a DDP que o gerador fornece para o circuito. Então, diante disso, quanto é que vale o U do circuito? Tu concorda que o que a bateria fornece é a soma do que o 1 necessita, mais o que o 2 necessita, mais o que o 3 também vai necessitar. Sim? Então, esse gerador, ele deve fornecer uma DDP de tal forma que o 1 mais o 2 mais o 3 seja a DDP equivalente, ou a DDP do circuito. Tranquilo? Devo sacar? Isso quando eu estou trabalhando com associação em quê? Em série. Sim? Então, eu tenho aqui os dois principais tópicos, corrente elétrica e DDP. Porém, eu quero que você lembre ou tenha atenção em dois outros tópicos. O quê? Olha só. Pessoal, vamos lembrar aqui qual é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial é igual ao produto entre a resistência elétrica e quem, professor? E a corrente. Sim? Porém, observa. Quando o meu circuito se encontra em série, o que é que acontece com a corrente elétrica que passa pelos aparelhos? Tu concorda que a corrente elétrica aí, ela é constante? Ela não muda. Quando eu digo não muda, porque é a mesma que passa pelos três objetos. Dá para ver? Então, ó, esse fator aqui é constante. Eu vou chamar aqui de CT, ó, CTE. Ele não muda. Diante disso, como seria a relação entre a DDP e a resistência elétrica? Como é que seria essa relação? Já que o I é constante. Ora, professor, se o I é constante, o que acontece? Quanto maior a resistência elétrica, vou botar a setinha para cima, ó. Quanto maior a resistência elétrica, o que acontece com a DDP daquele aparelho? Ela também fica maior. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que desses três aparelhos aqui, aquele que tiver a maior resistência vai ser aquele que vai ter a maior diferença de potencial. Para uma associação em série, em que I é constante. Ok? Aquele que tiver maior resistência
ter maior diferença de potencial. Professor, e qual seria a segunda coisa que o senhor gostaria de lembrar para a gente? É com relação à potência. Como é que eu calculo a potência? Professor, potência é o produto da corrente elétrica vezes a diferença de potencial. E agora, como o circuito é em série, o que é que acontece com a corrente, hein, professor? A corrente ela é constante. Ela não muda. E aí, qual dos meus aparelhos ali vai ter a maior potência? Ó, o I é constante. O I não muda. Logo, aquele que tiver maior diferença de potencial, dá para ver? Aquele que tiver maior diferença de potencial vai apresentar a maior potência. Sim? Ou seja, ó, aquele que tem a maior potência é aquele que tem maior diferença de potencial, e por ter maior diferença de potencial é aquele que tem maior resistência elétrica. Sim? Professor, mas quando o senhor fala potência, o que é que o senhor está querendo dizer para a gente? Muitas vezes, a potência elétrica de um aparelho, ele vai ser visualizado pelo brilho de uma lâmpada, por exemplo. Como assim? Pessoal, quando eu ligo 3 lâmpadas aqui em série, a DDP da fonte ela vai ser dividida pelos 3 aparelhos. Logo, esses 3 aparelhos, essas 3 lâmpadas, elas não vão funcionar em sua potência máxima. Por quê? Porque a DDP está sendo dividida. Tranquilo? Deu para sacar? Então, quando eu falo potência, eu estou falando em brilho. Aquele que tem maior DDP tem a maior potência. Ok? Deu para sacar? Sim? E para a gente finalizar, falta a gente trabalhar com o circuito equivalente. Professor, como assim circuito equivalente? Pessoal, será que não existe uma maneira, um modo, de eu trocar essas 3 lâmpadas, esses 3 objetos aqui, por apenas um, que faça a mesma coisa? Professor, como assim que faça a mesma coisa? Pessoal, no estúdio onde eu estou agora gravando, eu tenho 4 lâmpadas. E essas 4 lâmpadas fornecem uma DDP total. Por elas passa uma corrente elétrica total. Elas iluminam com uma certa quantidade. Será que eu posso trocar essas 4 lâmpadas por apenas uma? E nessa única, eu ilumino do mesmo jeito. Por ela passa a mesma corrente e ela consuma a mesma DDP. Será que é possível? Sim, pessoal. E essa única na qual eu troquei, eu chamo de equivalente. É uma resistência que substitui todas as outras e produz o mesmo efeito. Então, olha só, então o que é que eu vou fazer? Observe que aqui eu tenho 3 lâmpadas, 3 objetos ligados entre os pontos A e B. Sim? Eu quero trocar essas 3 lâmpadas por apenas uma. Então, entre os pontos A e B, eu vou trocar por apenas uma lâmpada. E essa única eu chamo de equivalente. E por essa equivalente, observa, ela vai funcionar com a mesma diferença de potencial que o conjunto todo funcionava. Então, se o conjunto funcionava com o do circuito, que eu chamei aqui, essa aqui também vai funcionar com a U do circuito. Elas funcionam com a mesma DDP. E a corrente que passa por ela é a mesma corrente que passa pelo circuito completo. Então, pelo circuito completo, passa aqui corrente I do circuito. Então, por essa aqui vai passar aqui corrente, hein, professor? Também I do circuito. Ok? Troquei as 3 por uma, tendo o mesmo efeito. Aí a pergunta é, ok, professor, mas quanto é que vai valer
essa resistência equivalente? Quanto equivale essa resistência e substitui todas as outras? Quando a tua associação está em série, essa resistência que substitui todas as outras é dada pela soma das resistências individuais de cada um dos aparelhos. Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a R1 mais R2, mais quem, professor? R3. Então, essa única que substitui todas as outras, qual vai ser o valor dela? A soma das resistências individuais que formam a associação em série. Ok? Tranquilo? Vou dar para vocês um tempinho sem a minha presença para tirar o velho print. E com isso eu vou terminando mais uma aula. Espero ter ficado bem claro os principais tópicos desse tipo de associação e nos vemos na próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!